Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a sua pessoa. Quais são as obras do Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre o Espírito de Deus? Vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, a doutrina mais negligenciada, que é a doutrina do Espírito Santo. Quem está cheio do Ruá, Katosh. Ruá Katosh é uma palavra, Ruá é uma palavra hebraica que significa espírito, vento, sopro. E Katosh é uma palavra também hebraica que significa santo. Ruá Katosh, Espírito Santo. Então a palavra hebraica para Espírito Santo é Ruá Katosh, Espírito Santo. A doutrina mais negligenciada é a doutrina do Espírito Santo, a qual tem a etimologia da palavra Espírito. A doutrina do Espírito Santo significa pneumatologia, o termo pneumatologia, de pneuma, que significa espírito, no grego significa vento, sopro, pneuma, espírito, e logia no grego significa estudo. Juntando pneumatologia significa estudo do Espírito Santo, ou tratado do Espírito Santo, ou doutrina do Espírito Santo. Pneuma é uma palavra grega, e logia também é uma palavra grega. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, existe um Deus, apenas um Deus, com três almas distintas, que é a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo, mas são apenas um único Deus, que consiste em três pessoas. Pessoas de alma, pessoas de personalidade. O Espírito Santo ele tem a sua personalidade, o Pai tem a sua personalidade, o Filho tem a sua personalidade, mas é apenas um Deus só. A gente vê primeiramente a palavra do Espírito Santo em Gênesis capítulo de número 1. No versículo de número 1 já se encontra o Espírito Santo lá. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o que diz, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Onde está a palavra Espírito Santo? Na verdade, está no versículo de número 2. Só que no versículo de número 1 a gente entende e compreende que também está o Espírito Santo. Por quê? No original da palavra, no princípio criou Deus para... o hebraico vai dizer Deus como Elohim, né? Deus, Elohim no hebraico. E Elohim está no plural. Está no plural. Logo a gente compreende que está toda a divindade. Está Jesus Cristo, está Deus Pai e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se encontra já em Gênesis 1, versículo de número 1. No versículo de número 2 também a gente vê o Espírito Santo movia sobre a face das águas, como a terra era sem forma e vazia. Em Apocalipse 22, nessa última página, a gente vê também o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está em todas as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, o Espírito Santo tem sentimento, vontade, intelecto, nome. Isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Aceita testemunho de Jeová, fala que o Espírito Santo, na verdade, para eles é apenas uma força, uma energia. Isso já mostra que é uma heresia. O Espírito Santo não é uma força, uma energia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem personalidade, tem alma. O Espírito de Deus. Para os muçulmanos, o islamismo, né? O Islã, eles vão falar que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Então a gente vê as heresias dessas seitas, né? Na verdade, o Espírito Santo a gente compreende, entende
que o Espírito Santo, ele é Deus, ele tem vontade, ele tem sentimento, o Espírito Santo. Então, em Gênesis 1:1, a gente vê o Espírito Santo, né? No princípio, que o Deus ali é Elohim no hebraico, que a palavra Elohim está no plural. Isso que os judeus não compreendem, né? Os judeus não sabem nem argumentar porque em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 1, está Elohim. E Elohim é o hebraico deles. O Elohim é a palavra original, escrita no Antigo Testamento, alguns versículos apenas em aramaico. O Novo Testamento todo é grego, o Antigo Testamento é o hebraico, alguns versículos ou outro em aramaico. E no começo ali, Gênesis 1:1, está no hebraico, no original. Tá, Elohim, no princípio criou Elohim, o céu e a terra. E Elohim, no hebraico, está no plural, ou seja, um Deus, um só Deus em três pessoas distintas. Um só Deus, mas três pessoas distintas, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai, mas é o único Deus só. A gente vê o Espírito Santo presente em 5 pontos principais no começo, no início, né? Gênesis, que significa início, princípio. A gente vê o Espírito Santo atuando em 5 pontos principais. A gente vê o Espírito Santo primeiro na criação do universo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele gosta de movimento, né? O Espírito Santo, ele trabalhava lá com os querubins e ele gosta de movimento. Então a gente vê em Gênesis 1, versículo de número 2, o Espírito Santo já na primeira página da Bíblia Sagrada. A gente vê o Espírito Santo também na criação do homem. Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Aqui a gente já vê que está toda a divindade, um Deus em 3 pessoas. Façamos está no plural e não no singular, plural, façamos. É Deus falando com toda a sua divindade, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Na obra-prima que Deus criou o homem, o Espírito Santo estava presente. Em Gênesis 1:26, no juízo sobre o pecado também estava ali o Espírito Santo. Em Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Nós também está no plural, revelando a divindade de Deus. No julgamento sobre o dilúvio, o Espírito Santo se encontrava presente. Em Gênesis 6:3, disse o Senhor, não contentará o meu Espírito para sempre com o homem. A gente também vê o Espírito Santo na construção da Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Está no plural, né? Desçamos e confundamos, plural, e não no singular. Mostrando que o Espírito Santo estava presente nesses 5 pontos principais. Na criação do universo, na criação do homem, no juízo sobre o pecado do primeiro homem, Adão e Eva, e no julgamento sobre o dilúvio, como também na construção da Torre de Babel. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma energia, como diz a seita Testemunha de Jeová. O Espírito Santo não é o anjo Gabriel. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo fala, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele consola. Jesus, ele falou que rogaria ao Pai e ele vos dará outro consolador. O outro, no grego ali, é allos, que significa outro da mesma espécie, que está em João 14:16, né? O Espírito Santo é o outro consolador, mas da mesma espécie, da mesma essência, da divindade divina de Deus, e não outro de outra essência. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O João 16:13 diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda verdade. A palavra guiará em toda verdade, a palavra guiar no grego significa ir à frente. O Espírito Santo vai à frente de vocês. O Espírito Santo, ele tem personalidade. Se o Espírito Santo tem personalidade, ele não é apenas energia, né? Já
combatemos essa seita diabólica, essa ignorância demoníaca. O Espírito Santo, ele tem personalidade. E se o Espírito Santo tem personalidade, ele tem a qualidade de ser pessoa. Assim como o Pai e o Filho são seres pessoais, o Espírito Santo também é um ser pessoal, dotado de sua personalidade. Aí muitos falam, porque o Espírito Santo é Espírito, eles negam que o Espírito Santo possui personalidade. Deus, ele é Espírito, João 4, 24 e Êxodo 3,14, né? Eu sou, né? Deus tem personalidade, Deus também é Espírito. Jesus falou para a mulher samaritana que Deus procuraria os verdadeiros adoradores. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas Deus também tem personalidade. Jesus, ele vai fazer a menção da personalidade do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade. Ele participou da criação da terra. Ele fala nas igrejas de Deus, como vimos em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é o Espírito eterno. Jesus, por 3 vezes, refere o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Quais são as características, professor Michael, do Espírito Santo que mostra a personalidade, a pessoa do Espírito Santo? Vamos para as características que vai revelar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. 1 Coríntios 2, 10 e 11 vai falar que o Espírito Santo, a sua inteligência, o Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, 11, ele distribui os dons segundo a sua vontade. Efésios 4, 30, o Espírito Santo tem sentimento, ele entristece. O Espírito Santo é o Espírito do amor. Romanos 15, 30. E Neemias 9, 20, o Espírito da bondade. E isso mostra as características que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade, sentimento, amor, inteligência. Isso mostra que o Espírito Santo não é apenas energia ou força, mas sim a terceira pessoa da divindade. Atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo fala, energia não fala, não é verdade? O Espírito Santo, ele fala. Apocalipse 2,7. O Espírito Santo se movimenta. Gênesis 1, versículo 2. O Espírito Santo intercede. Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. O Espírito Santo também ensina. João 14, 26. O Espírito Santo, ele guia. Romanos 8, 14. E o Espírito Santo administra em Atos 13, versículo de número 2. Separai para mim Paulo, Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Isso mostra a administração, isso mostra a vontade do Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo na Bíblia, ele se movimenta. O Espírito Santo intercede, ensina, guia e administra. Logo, mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. 2 atitudes humanas contra o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser resistido? Será que o Espírito Santo, podemos resistir o Espírito Santo? Podemos sim resistir. O homem tem resistido até atualmente o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo foi resistido em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e 4. Né? Ananias e Safira mente ao Espírito Santo, resiste ao Espírito Santo. E se o irmão vê comigo em Atos 5, versículo de número 3 e 4, mostra que o Espírito Santo é Deus, né? Ali já mostra que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, versículo 3 e 4, né? Porque Ananias e Safira, Pedro vai falar, você não mentiu a homem, mas mentiu a Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também, as pessoas podem blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32. Então a pessoa pode resistir ao Espírito Santo, pode mentir e pode cometer o pecado que não tem perdão, que é blasfemar. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, irmão Michael? Blasfemar contra o Espírito de Deus é você ter a certeza
que uma obra é do Espírito Santo, que é o Espírito Santo fazendo, é o Espírito Santo falando, e você atribui aquela obra tendo a certeza que é o Espírito Santo e atribui a Satanás aos seus demônios. Isso é blasfêmia, e blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Não é algo que você não tenha certeza. Será que aquele movimento é do Espírito de Deus? Então tem dúvida, será? Mas blasfemar contra o Espírito Santo é a pessoa ter a certeza que aquela obra é do Espírito Santo e ela atribui a Satanás. É minha filha aqui, minha filha é terrível. Gabi, pega ela aqui, Gabi. Então, blasfemar é a pessoa ter a certeza que a obra é do Espírito Santo e mesmo assim ela atribui a Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo também ele tem os seus atributos divinos. O Espírito Santo tem seus atributos divinos. Qual que é atributos divinos? Tem dois tipos de atributos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, comunica com o salvo. Por exemplo, Deus, um dos seus atributos é amor. Ele compartilha amor com o salvo. Deus ele é misericordioso, ele compartilha um pouco desse atributo com o salvo. Deus ele é longânimo, ele atribui, ele dá um pouquinho dessa porção para o salvo. São os atributos comunicáveis, ele comunica com o seu povo, ele comunica com o salvo. Mas temos também os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis só Deus tem, só a divindade tem. É a essência, é a natureza de Deus. Por exemplo, onisciente. Deus conhece tudo exatamente no mesmo momento. Deus conhece todas as coisas exatamente nesse mesmo momento. É a onisciência de Deus. Esse atributo Deus não comunica com o seu povo. Tem um atributo também, onipotência. Deus não tem poder. Deus tem todo o poder. E esse atributo ele não comunicou com a gente, com o salvo. Outro atributo que Deus não comunicou, onipresença. Deus está nesse exato momento em todo lugar, totalmente completo na sua essência. É a onipresença de Deus. Deus não comunica esse atributo com o seu povo. A gente não é onipresente. A gente não conhece tudo no mesmo momento, sabe de todas as coisas. A gente não tem todo o poder. Esses atributos incomunicáveis Deus não compartilhou. E a gente vê que o Espírito Santo tem esses atributos, mostrando que ele é Deus, que ele é divino. Por exemplo, Hebreus 9,14, se você quiser anotar Hebreus 9,14, fala do Espírito Santo, o Espírito Eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Você viu a palavra Espírito Eterno. Logo, o Espírito Santo é eterno. Isso é um atributo divino. O Espírito Santo também é onipresente. A gente vê que o Espírito Santo ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito Santo? Ou para onde fugirei da tua face? É um salmo muito conhecido que mostra a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, não tem como fugir de Deus. O Espírito Santo é onisciente. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso mostra que o Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo também é onipotente. 1 Coríntios 12:11 vai falar sobre os dons. Olha que diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mostra o poder e a onipotência do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é eterno, o Espírito Santo ele é criador, Gênesis 1:2. Ele é regenerador, 2 Coríntios 3:18.
O Espírito Santo, ele existe, o Espírito Santo tem personalidade, ele é o Criador e não foi criado. O Espírito Santo é o causador e não o causado. O Espírito Santo, ele é autoexistente e não alo-existente. O Espírito Santo, ele tem vida em si mesmo, pois ele é Deus. Atos 5, versículo 13 e 4. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divino porque faz parte da terceira pessoa da divindade. Por exemplo, o Pai é Deus em Mateus 6:8. O Filho, Jesus Cristo, é Deus em 2 Pedro 1, versículo de número 1. E o Espírito Santo também é Deus, Atos 5, versículo 3 e 4. Obras como divino que ele opera. O Espírito Santo atuou na criação do céu e na terra, que lemos, Gênesis 1, versículo 2. O Espírito Santo atuou na criação do homem, a obra-prima de Deus, Gênesis 1, 26, Jó 33, versículo 4. O Espírito Santo atuou na inspiração das Sagradas Escrituras, 40 autores diferentes, em profissões, geografias diferentes. O Espírito Santo atuou na inspiração das Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,19, 21. O Espírito Santo atuou na operação da encarnação do Senhor Jesus, do Verbo. O Espírito Santo é expressadamente chamado Deus. O Espírito Santo, ele deu a vida na criação. O Espírito Santo levantou Cristo, olha que forte. O Espírito Santo levantou Cristo dentre os mortos na ressurreição, Romanos 8:11. O Espírito Santo, quem transforma os homens em uma nova criatura. Um dos maiores milagres, transformar o homem em uma nova criatura. Jó 3, versículo 3 a 8. Até mais, meus irmãos. As crianças chegou aqui, ó. As crianças chegou aqui. Aí não dá para gravar. O Espírito Santo também, ele concede fruto da paciência, da mansidão, do amor, da bondade. O Espírito Santo mora no salvo. O Espírito Santo, ele é Deus.